Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Be'anus, um canal dedicado ao estudo da Torá, de busca de leigo para leigo, dos descendentes dos judeus que foram forçados pela Inquisição e em outros lugares, mas também para todo aquele, seja cristão, seja judeu, que quer conhecer um pouquinho mais e descer um pouquinho mais naquilo que a Torá fala para nós no nosso dia a dia. Nós estamos no ano 5.782 e estamos lendo hoje as duas parashiot. Parashá quer dizer porção, então o seu plural é parashiot, de Matot e Masei. São os últimos capítulos do livro de Números, a partir do capítulo 30, no versículo 2. A Parashá de Matot vai até o final do capítulo 32, e Macê começa no 33 e vai até o final do livro, no capítulo 36. A Haftará, que é a parte complementar, ou seja, nos períodos em que era proibido ler-se a Torá, tanto no período grego quanto no período romano, os sábios estudavam partes da escritura que tinham um relacionamento com aquela Parashá. Isso é chamado de Haftará. Então a Haftará, quando se lê as duas juntas, é a Haftará de Macê, que é Jeremias 2, no capítulo 2, do versículo 4 a 28, capítulo 3, versículo 4, e o capítulo 4, versículos 1 e 2. Que o Eterno possa revelar a coisa para a gente nessa hora, que a gente possa ter o coração aberto, os ouvidos abertos e atentos, para aquilo que a gente possa captar nessa leitura e poder crescer um pouco mais. Nós começamos assim, Números 30, versículo 2. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: isso é que ordenou o Eterno. Quando o homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará sua palavra. Como tudo que saiu de sua boca, assim fará. E quando uma mulher fizer um voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e escutar seu pai o seu voto e a abstinência a que ela se obrigou, e calar-se para com ela o seu pai, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda abstinência que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir seu pai no dia que escutou, todas as suas promessas e suas abstinências a que se obrigou não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. Se ela ficar comprometida legalmente em casamento, ainda sob seus votos ou declaração irrefletida de seus lábios, como que a si mesma se obrigou, e seu noivo ouvindo-os calar-se para com ela no dia que os ouvir, afirmar-se-ão os votos dela, e a abstinência que se obrigou a si mesmo se afirmará. Se seu noivo a impedir no dia que ouvir, e anular o voto que tinha sobre ela e a declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Eterno a perdoará. E promessa de viúva, divorciada, tudo que se obrigou se afirmará. Se na casa que seu marido prometeu ou se obrigou a alguma abstinência com juramento, e escutar seu marido e calar para com ela e não impedi-la, afirmar-se-ão todas as suas promessas. E toda abstinência que se obrigou a si mesma se afirmará. E se o seu marido as anular no dia em que as escutou, tudo quanto saiu dos lábios dela, assim como promessas de abstinências a que se obrigou, não se afirmarão. Seu marido as anulou e o Eterno a perdoará. Toda promessa ou todo juramento com que ela se obrigar para afligir a sua alma, seu marido os confirmará ou anulará. E se calar para com ela o seu marido até o findar do dia, confirmar assim todas as suas promessas ou todas as suas abstinências a que ela se obrigou, confirmou-os porquanto se calou para com ela no dia em que as escutou. Mas se anular depois de tê-las ouvido e confirmado, ele levará o pecado dela. Esses são os estatutos que ordenou o Eterno a Moshe, entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha, na mocidade dela, na casa do seu pai. Esse texto deve desagradar um pouco as pessoas que se dizem feministas ou alguma coisa assim. Mas eu queria trazer um entendimento sobre a relação de alma. Adão, quando foi feito, ele foi feito inteiro. Adão, ele representa toda a humanidade. Adão,
é tanto o homem quanto a humanidade. E Deus falou, não é bom que seja só. Ou seja, o Senhor fez ele único, fez ele um só inteiro, falou, não é bom. Então, partiu. Então, nós participamos aqui não de algo absoluto, as pessoas confundem muito isso, né? Ah, Deus fez, depois se arrependeu. Não, está no processo em que está sendo feitas as coisas. Da mesma forma como nós estamos hoje. O processo de feitura do homem não terminou. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Estamos caminhando nessa terra, o homem como nós somos, há quase 6.000 anos, mas ainda nós não terminamos. O corpo está pronto, a alma foi colocada, o espírito foi soprado, a mente está se desenvolvendo. Então nós estamos chegando ainda a um patamar em que o Senhor fala, é muito bom. Então Adão, quando foi seccionado, que é exatamente o que fala isso a Escritura, ele foi feito dormir, e da metade dele foram tiradas as qualidades, ou seja, tirada metade das qualidades dele e Havá foi feita. O homem foi feito da terra, da Adamar, né? E a mulher foi feita dos ossos e da pele e do sangue dele. Ou seja, nós temos dois seres diferentes, mas complementares, que um complementa o outro. A ligação do homem está na terra e a ligação da mulher está no homem. Por isso, essa dependência, por mais que o pensamento moderno queira se dissociar disso. A mulher é ligada no homem todo o tempo. Tanto que outra afirmação que o Eterno faz é que quando houve a questão do fruto, né? As pessoas falam maçã, né? O Kabbalah fala que era uma cidra, né? Era um etrog. Uma das condições da continuidade do caminhar da mulher era que o seu desejo fosse submetido ao seu marido. Então aqui nós temos uma afirmação disso, uma confirmação disso. A mulher, quando faz o voto, ela está sujeita à confirmação ou não do seu marido. Pode ser ruim, pode ser bom. Né? Depende da mulher, depende do marido, depende daquilo que eles fizeram. Mas a palavra, quando se fala do marido, quando o homem, versículo 3, quando o homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará sua palavra, contudo que sair da sua boca, assim fará. Salomão escreve em Coelet, se eu não me engano, e fala, é melhor que não vote, mas se você votar, cumpra, porque senão vai haver pecado em ti. Então, o peso, veja, na confecção das almas, fala que o homem é Hormá e a mulher é Biná. Ou seja, o homem seria sabedoria e a mulher inteligência. A união dessas duas sefirot, né, desses dois atributos divinos, formam aquilo que é chamado de Da'at, ou seja, que é traduzido por entendimento. Né? Ou seja, mas Da'at é muito mais amplo do que isso. Né? É a junção plena da sabedoria e da inteligência. Ou seja, o homem é insight, né? Deu à luz esse negócio. A mulher não, a mulher é administradora. A mulher é focada, ela faz as coisas certas. Mas por incrível que pareça, aquele que tem o insight é que avaliza ou não o que a administradora falou. Ou seja, então, o homem, pelo ser formado da terra, que é o relacionamento direto com a natureza, ele tem uma predominância sobre aquele que é formado do homem para poder gerir a natureza. Nós vemos hoje a capacidade administrativa da mulher, ela realmente é superior à do homem, isso não tem dúvida. Mas o insight do homem é necessário para que a coisa haja um equilíbrio em tudo. Embora a mulher seja muito mais emotiva, porque a mulher é muito mais elevada espiritualmente, porque ela é tirada daquele que é feito a imagem de Deus.
Ou seja, ela é como se fosse assim, o homem 2.0, né? O homem melhorado. E é verdade. Né? Nós temos provas e provas disso. Mas um sem o outro não são nada. Por isso que a família é a base de tudo. As sociedades podem crescer ou evoluir, se isso é chamado de evoluir, para qualquer lado. Ou seja, você pode ter valores mais esdrúxulos possíveis, mas quando mexe na família, essa sociedade rui. Quando os relacionamentos se tornam fracos, inconsistentes, sem estrutura, a sociedade rui. Então, algo para se raciocinar nisso. Nenhum é superior ao outro. Mas pelo fato dessas ações que aconteceram, ou seja, da mulher ser tirada de dentro do homem, e no caso do relacionamento com o serpente, né, vamos lembrar que não é a serpente, é o serpente. Né, a vontade da mulher foi subjugada do homem. Então, isso é um poema literal, só Deus pode nos falar o que é verdadeiro. Mas aqui o que fala é o seguinte: o casal ele precisa estar em acordo total. E a mulher não é independente do homem, como o homem também não é independente da mulher. O Talmud fala que o homem ele é só meio homem. O homem que não se casa, ele só é meio homem. E não completa o seu caminho. Então aqui a questão não é o voto, porque a questão do voto, a abstinência, é algo particular e vai de acordo com o seu crescimento, com o seu entendimento, com a sua maturidade. Mas é que ele esteja em comum. Quando se fala de casal, porque ele está falando que a viúva ou a divorciada, o que ela falar vai ser. Ponto. Ela não tem ninguém para se reportar e nem ninguém para cuidar. Mas quando há casal, a coisa tem que estar em comum acordo. E a responsabilidade maior é do homem, porque se ele faz o voto, ele é só ele, e ele responde por aquilo. Agora, se ele anula o voto da esposa, ele é responsável por aquilo. Se ele anulou errado, mesmo dentro do tempo, ele vai pagar por isso. Se ele anulou fora do tempo, o voto é cancelado, mas de quem é cobrado é dele, não dela. Então, nós vemos que a responsabilidade do homem é muito grande. Nós devemos saber entender o nosso papel e ocupar nosso espaço da forma correta e verdadeira. Bom, sobre isso é muita coisa para falar, mas acho que dá por enquanto. Tá bom? A gente continua na segunda parte.